Olá, tudo bem? Meu nome é Michele, eu sou preceptora de estágio do curso de Psicologia e hoje estamos aqui com os estagiários Rafael, Isabela e Gabriela, onde eles vão dar início ao nosso terceiro vídeo, na qual faz parte do estágio da ênfase de saúde mental e trabalho da Faculdade Pitágoras, na qual este estágio é supervisionado pelo professor Cristiano de Jesus Andrade. O nosso tema de hoje é sobre a diferença entre tristeza, depressão e sofrimento em tempos de pandemia. As meninas e o Rafael vão especificar como que se dá essas relações, se há diferença e quais são as diferenças entre esses três temas. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que ele vai começar a falar para a gente. Olá, pessoal, bom dia. Começando a falar, a tristeza ela é gerada por causas externas, por exemplo, quando acontece algum evento negativo em nossa vida. A tristeza ela realmente faz parte da vida, é algo natural, porém ela tem uma duração mais limitada e ela costuma não atrapalhar a enxergarmos as outras coisas boas na nossa vida quando estamos passando por esse período de tristeza. Já a depressão ela se trata de algo mais interno do que externo. Ela possui uma maior duração do que a tristeza e ela vem acompanhada de um desânimo, uma falta de interesse geral, a falta de apetite, sentimento de vazio, chega até a atrapalhar o nosso funcionamento profissional, social, familiar e alguns outros. E mesmo quando estamos tristes, somos capazes de reagir a estímulos do prazer, porém um deprimido dificilmente consegue isso. Agora eu vou passar a palavra para a Gabi. Então, gente, como o Rafael disse, a manifestação da tristeza hoje em dia ela se tornou um tabu. E raras são as pessoas que estão dispostas a escutar a pessoa que está triste. E as pessoas têm o costume de usar da falta de tempo como uma justificativa para não acolher o sujeito que se encontra triste. Então, a busca pela solução imediata acaba por inibir a expressão do sofrimento, que compromete a saúde e as estratégias de resistência dos trabalhadores. Tudo isso faz com que a trajetória ocupacional instável e o modo particulares de ser se tornem raridade. Em contexto competitivo, trabalhar e viver tem deixado as pessoas mais tristes. No entanto, é visível o esforço de alguns em tentar deixar as expressões de tristeza de lado e trocar por uma fachada de bem-estar, que na verdade é fictício, né? Deixando à mostra uma estratégia por enfrentar as pressões do dia a dia, do cotidiano. Outros tentam ainda impedir que as manifestações de tristeza sejam diagnosticadas como uma doença para evitar uma exclusão cercada de cuidados. O professor sempre possui um papel determinante na vida do sujeito, pois a ele cabe despertar a criatividade, desenvolver a autonomia, estimular o rigor intelectual e criar condições necessárias para o sucesso e a educação formal e permanente de cada ser. Portanto, a qualidade da educação está diretamente ligada à qualidade dos profissionais que nela atuam. Então, é muito importante olhar para toda essa classe de um modo em que eles sejam vistos e ouvidos. A desmotivação que se sente no meio docente é variadíssima hoje em dia. Ser professor é uma profissão que mais tem aumentado as tarefas nos últimos tempos, né? Ainda mais durante a pandemia. Os outros fatores que contribuem ainda mais para agravar a situação profissional é o isolamento, que gera angústia, e as dificuldades no dia a dia que os professores têm enfrentado, a instabilidade, os horários, as condições de trabalho, e também o que mais tem deixado os professores desanimados é a desvalorização e a falta de reconhecimento no trabalho deles, e perante a sociedade em geral. E o comportamento dos alunos tem preocupado o professor na medida que não tenha mais essa interação entre aluno e professor. E, no entanto, os professores têm se sentido culpados e achando que isso é de cunho profissional, mas não é. Acaba que o professor se sente culpado por aquilo, só que, na verdade, não tem culpa. Ele se julga responsável pela falta de aprendizagem do aluno, sendo que não é. Eu vou passar agora a palavra para a Isabela. Oi, pessoal, eu vou continuar a fala da Gabi e do Rafael. E, para começar, tem um profissional da área, né, que ele diz que a tristeza é sempre um estado da alma, enquanto a depressão é uma tristeza patológica.
E muitos trabalhadores, gestores e profissionais da saúde, eles vêm se tornando vítimas de injustiça por conta que eles não estão sendo reconhecidos. E isso mostra muitas vezes um abandono e um desamparo, né? Sim, a gente deve pensar a promoção da saúde, né? Pensando em evitar essa tristeza patológica e o adoecimento. E no mundo educador é muito assim, porque além dessa caminhada para que não adoeça, também tem uma luta diariamente para a reafirmação de si, para a reafirmação da potência de vida que é, para a obtenção do prazer e para caminhar em prol da saúde. E a gente pensando nesse tema que a gente tem que trabalhar hoje, Freud, ele diz que os homens, eles vão atrás da felicidade. Só que ele é um pouco cético quanto a isso. Ele diz que para a gente obter a nossa felicidade, a gente tem que realizar os nossos desejos. Mas todo desejo, ele vem de uma falta, né? De algo que a gente busca realizar. Entretanto, então ele vem de um sofrimento que a gente está esperando que seja sanado. E conforme a gente vai realizando os nossos desejos, a gente vai obtendo a felicidade. Entretanto, existe um tanto de outros desejos que também estão esperando para serem realizados. E isso é uma caminhada constante que a gente tem que realizar, e essa caminhada que é constante, às vezes gera um sofrimento na gente. Esse sofrimento mesmo em prol daquilo que a gente quer realizar, das nossas expectativas. E, apesar desse pensamento de Freud, o que a gente quer trazer hoje para vocês é um outro pensamento, que é o pensamento de Rubem Alves, que ele também é um psicanalista e ele é um escritor. E olha o que ele diz, ele fala sobre felicidades. E ele fala assim, ó, debaixo de um chuveiro quente, tomando aquele banho, que felicidade fantástica. E a gente não presta atenção nisso. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção. Então, a gente quer trazer para vocês essas felicidades. Claro que a gente está caminhando para alcançar todos os nossos desejos e saná-los, mas existe aquela felicidade de tomar aquele banho quente, aquela felicidade de dormir, aquela felicidade de ser, de estar aqui, a felicidade de estar com quem se gosta, a felicidade de amar. E às vezes a gente deixa de prestar atenção nessas pequenas felicidades em prol de eventos que estão acontecendo na nossa vida, ou porque a gente quer alcançar algo maior, ou porque algo está saindo além das nossas expectativas, porque algo está entristecendo. Então, vamos olhar para essas felicidades diárias que a gente tem na nossa vida, que às vezes a gente deixa passar. E elas fazem a felicidade de um todo, né? E agora eu vou passar a fala para o Rafael, porque pensando nisso, pensando nessa felicidade, no que a gente está querendo correr atrás, a gente tem como promover a saúde através de algumas dicas e crenças de qualidade de vida. Então, ele vai estar falando para vocês e a gente tem que realmente refletir sobre cada uma delas e pensar nisso. Pode falar. Então, pessoal, a gente separou aqui algumas crenças e elas são aprender a falar sem se sentir culpado, ter alguém que você confia, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, concentrar-se nas tarefas, uma de cada vez, fazer com calma, fazer certinho, abrir mão de ser responsável pelos desejos dos outros, preocupar mais pelo que é seu, pedir ajuda sempre que é necessário, tendo o senso de pedir para as pessoas certas que você sabe que vão poder te ajudar, tentar descobrir o prazer das coisas do cotidiano, como dormir, escutar uma música que você gosta e entender que somos o que desejamos. Agora eu vou passar para a Isa de novo para ela finalizar para a gente. Sim, então é importante, como o Rafael disse, a gente pensar nessas pequenas coisas, né? Nessas pequenas crenças que a gente pode ter diariamente, que isso vai ser um facilitador na nossa vida. E todos esses temas que a gente vem trabalhando desde o nosso primeiro encontro até esse, que é o nosso terceiro, a gente trabalhou o acolhimento, a ansiedade, e agora a gente vai trabalhou a depressão. E o tema mais importante de todos, não o mais importante, mas aquele que abraça todos, é o acolhimento. Então, a gente pode falar aqui sobre como é se sentir ansioso, como é se sentir triste, que são coisas, às vezes, naturais da nossa vida, como, às vezes, é sentir um sentimento mais intensificado, que nos faz procurar ajuda.
mas a gente precisa pensar naquela outra palavrinha, que é a palavrinha pequena, mas que é de crucial importância, que é o acolher. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Como a gente já falou sobre isso, mas voltando a falar, muitas das vezes o adoecer, né, a doença em si, ela não tem, muitas das vezes não, ela não tem, né, uma profissão, ela não tem um gênero, ela não tem um rosto. E às vezes a gente deixa de procurar ajuda, né, pra gente, para as outras pessoas, por conta de, como a Gabi disse, às vezes de se sentir triste ser um tabu na sociedade, a pessoa sempre querer mostrar que ela é fácil de bem-estar para os outros, né? Ou às vezes de não pedir ajuda para outra pessoa. Então, assim, a gente fica procrastinando, deixando para depois essa ajuda, e quando a gente busca, às vezes a situação está tão intensificada que o trabalho, ele se torna mais difícil, né? Então, pensar na saúde mental, né, em prol e de acordo com se sentir com esse tema de hoje, né, que é a depressão, a tristeza e o sofrimento, mas a gente tem que pensar também que existe uma tristeza natural, a tristeza do estado da alma mesmo, de algumas situações que às vezes acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, que nos tornam triste, que nos faz sentir triste naquele momento, ou que nos deixa triste um tempo, ou aquele sofrimento, que nem a gente falou daquele pensamento de Freud, que é o sofrimento de estar atrás, de realizar e obter a sua felicidade mesmo, né? E se esses sintomas, né, no caso, se os sintomas de essa tristeza, né, te parar, te estagnar, não te deixar continuar, com certeza ele vai estar de uma maneira mais intensificada, você deve sim buscar ajuda, né, ir atrás de alguém, de um especialista que consegue te dar a escuta que você precisa e merece. Então, o que a gente quer trazer para vocês hoje é realmente isso, é que vocês, o que nos cabe perante esse tema é realmente o acolher, que o acolher é o cuidar e dar espaço de fala, para que o outro consiga expressar o peso de seu sentir e entender a magnitude daquilo que o preenche. Então, a gente precisamos justamente isso, né? Dar o espaço de fala, ter esse espaço de fala, conseguir expressar o que a gente está sentindo, né? Entender que às vezes algumas coisas são naturais, algumas coisas vêm da nossa expectativa, de alguns momentos da nossa vida, só que não deixar de olhar a felicidade das coisas diárias que passam na nossa vida, e às vezes a gente fica tão preso no nosso olhar, de olhar para a tristeza, olhar para o se sentir triste, que às vezes a gente deixa passar aquela felicidade, como diz Rubem Alves, de tomar aquele banho quente, aquela felicidade de, como diz o Rafael nas dicas, às vezes que a gente opta por, na correria do dia, não olhar para essas coisas, né? Que também nos fazem felizes. Então, assim, a gente tem que pensar na tristeza, a gente tem que pensar nessa intensificação dessa tristeza, né? A gente tem que pensar que vai ocorrer, às vezes, um sofrimento mesmo de realizar a nossa felicidade, mas a gente tem que pensar também na felicidade, né? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar nas coisas que a gente pode olhar para se sentir feliz. E que a felicidade ela seja um amigo nosso na nossa viagem de vida. E que a gente possa, sim, abraçar também a tristeza de vez em quando, porque ela vai aparecer ali. Então, vamos usar do acolhimento, abraçar um pouquinho, às vezes, a nossa tristeza, o nosso sentir, vamos nos permitir o espaço de fala, o espaço de ser cuidados, né? Não deixar que a tristeza se torne um tabu, para que a gente não abrace ela, não beija ela, que ela precisa, sim, daquele cuidado, para que a gente consiga caminhar em rumo a uma felicidade maior. E é isso o nosso tema de hoje. Eu vou passar para a Michelle, para caso ela quiser fazer algumas considerações agora com vocês. Pegando emprestado a fala que a Isa fez do acolher a tristeza, isso é muito importante, né, gente? Que na correria do dia a dia, principalmente no mundo atual que estamos vivendo, a gente não tem tempo para sofrer. E isso é inerente do ser humano, né? Tristezas, alegrias, sofrimentos. Então, é importante mesmo a gente acolher essa tristeza, a gente voltar para si, ter um autoquestionamento. Quando eu já começo a fazer esse exercício, já é, de alguma forma, uma promoção de saúde mental como um todo, que vai refletir no ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, né? Bem como os estagiários, né, hoje trouxeram para a gente a fala de Freud, que ele fala que sofrimento é inerente à vida, e realmente é inerente à vida.
né? Até tem outro autor que a gente estuda no âmbito da saúde mental do trabalho, que é o Dejurs. Ele fala do sofrimento criativo, que é quando o trabalhador no ambiente de trabalho, ele tem um sofrimento das inconsistências do dia a dia, mas que ele usa de alguma forma isso para ter uma criatividade e conseguir, de alguma forma, superar essa tristeza e que vire algo criativo, né? Então, a gente também tem essas tristezas, se a gente souber acolher, como eles trouxeram aqui para a gente vai conseguir, de alguma forma, superar isso. Não que seja fácil, não é. A gente também tem as outras diferenças da depressão, que já é uma linha tênue, né, entre a tristeza e a depressão. A depressão já é quando tudo que eu faço, nada já mais me satisfaz, né? A tristeza, na depressão, ela não tem um fim em si. Então, quando eu já vou acolher a minha tristeza, eu vou saber que nível que está isso. Se eu preciso imediatamente de uma ajuda, procurar um profissional. Então, tudo isso vai partir do acolhimento da tristeza mesmo, que a gente possa perceber como que isso está mexendo com a gente, né? E como o Rubem Alves traz, é a gente tentar mudar nossa percepção das pequenas coisas da vida. Esse já é um grande exercício para a gente mudar essa percepção, que às vezes a gente só foca no negativo, mas se a gente começar um pouquinho, focar nas pequenas coisas da vida, isso de alguma forma também pode aí amenizar e de alguma forma a gente superar esse sofrimento aí que já está indo para uma linha do patológico. Eu acho que não tem nenhuma consideração mais para fazer. Hoje eles trouxeram bem para a gente saber como que se dá essas diferenças, né? Se você, gente, quiser fazer alguma consideração. Hoje é só? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar na descrição do vídeo, nós vamos deixar o e-mail onde vocês podem mandar suas perguntas, alguma coisa que vocês queiram que a gente trabalhe nos próximos vídeos. A gente deixa aí na descrição, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.